paz do Senhor, alma preciosa. Tem gente que é ruim até na hora da morte. Faz ruindade a vida toda. Na hora da morte, em vez de clamar para o rei, ele nega. Tem gente que é ruim até na cama, com tumor, morrendo, mas não aceita o que Jesus tem para fazer na vida da pessoa. Pastor, vamos para Lucas, capítulo 23. A crucificação, capítulo 23, vou ler o versículo 39. Vou ler 2 versículos. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. Essa passagem é uma das mais fortes, para mim é a mais forte da Bíblia. Uma não, é a mais, para mim. E disse Jesus, olha o poder que Jesus tem: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão, o malfeitor, o ladrão falou isso. Olha o que Jesus falou para ele, eu arrupio toda vez, eu posso ler 10 vezes eu arrupio. E disse Jesus, na verdade te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Será que o homem tinha poder para salvar? Mesmo aquele ladrão, essa passagem é muito forte, aquele ladrão, no último momento ele foi salvo. Você vê que os três recebeu a mesma condenação de morte. Mas um arrependeu. Você vê que o outro ladrão teve a mesma oportunidade com aquele outro ladrão teve e se arrependeu. Mas ele não se arrependeu. E o outro viu que verdadeiramente Cristo era Filho de Deus. Ele arrependeu de tudo que ele fez. No último momento ele foi salvo. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida é para sua destruição. E se aquele ladrão não tivesse ido preso, não tivesse roubado, não tivesse ido preso, ele ia morrer sem a salvação, porque ele não ia mudar de vida. Ele foi preso, aconteceu uma coisa ruim, mas dentro daquela coisa ruim que aconteceu, ele viu que ele precisava de Deus. E ele arrependeu. E o outro, a mesma condenação, ele ainda blasfemou. Ficou assim, mas se tu é filho de Deus, salve a ti mesmo e a nós. Tem gente que até na hora da morte duvida. Tem gente que é ruim, que não aceita Jesus nem na beira de uma cama, nem para morrer. Aí Jesus dá um contraponto em toda a ordenança humana, dá um tapa na cara de Satanás. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você acha que aquilo que saía da boca de Jesus, Deus assinava embaixo, viu? Ele tinha poder para salvar. Até no último momento, Deus tem autoridade para salvar. Os ladrões não herdaram o reino de Deus, mas se houver arrependimento, no último momento, quem é o homem para falar que não? Muitos daí, hoje eu vi um vídeo que me entristeceu, o pastor pedindo pique, fazendo hora com a cara das ovelhas, né? Colocou um óculos escuro lá e pedindo pique, cantando um louvor. A propina, você que é aí, que é pastor, às vezes você estava no crime, às vezes você nunca roubou, mas foi para a igreja, aí aceita a propina. É a mesma coisa do que o roubo, a propina. Negociar valores, negociar, fazer exceção de pessoas, só porque um dizima mais do que o outro. Isso é propina, pastor. Deus vai te cobrar essa propina que você tem feito. Às vezes você não está roubando, pulando na casa de ninguém, não está assaltando o banco. Às vezes você não é um criminoso perante a lei. Às vezes você age na cautela, abre igreja, Deus da graça te usa, aí você começa a inverter os valores, né? A igreja começa a crescer, a propina começa a vir. Eu tive um sonho com pastores aí que aceitaram propina, Deus me mostrou. A propina é a mesma coisa do que, não é diferente daquele bandido que está assaltando o banco não, viu? A propina não é diferente daquele que está lá no tráfico de droga não, viu, pastor? A propina que tu aceita dentro da igreja não é diferente do que uma prostituta que está na prostituição, não. É pecado do mesmo jeito. Então quem é tu para falar algo que as pessoas fazem de errado lá fora? Porque a propina
tão quanto o pecado do que o pecado da prostituição, do que assaltar um banco, do que assaltar uma casa, do que assaltar alguém. Porque quem aceita propina vai para o inferno também. Você só não está roubando com a arma, mas você está usando a palavra de Deus. Eu sonhei, foi muito forte isso que eu estou falando aqui. Que Deus abençoa, que Deus te guarda. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida é para a sua destruição. Se aquele ladrão não tivesse sido preso, ele não tinha ganhado a salvação. Mas ele se arrependeu no último momento e foi morar com Jesus. Quando Jesus dá a carta final, quando Jesus dá a assinatura final, quem é o homem para falar que não vai salvar? Quem é a mulher para falar que não vai salvar? Sendo que ele... Você acha que Deus não estava no negócio, não? O ladrão que se arrependeu está lá em cima, está melhor do que muitos daqui. Que Deus te abençoa. Então você que está numa situação crítica, reconhece que Jesus salva, transforma, cura e liberta. Viés a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomai o meu jugo, brindai de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso pelas vossas almas. João capítulo 8, 32. Brindai de mim, aprenda comigo. Quando a palavra fala brindar, aprender, sentar para aprender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.